Olá pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui com mais uma aula de biologia e hoje nós vamos retratar aí a vida animal, tá? Nós vamos trabalhar então com as funções vitais que compõem então, igual a imagem nos mostra os animais. Nós vamos ver quais são as funções vitais que esses animais possuem que viabiliza então o seu desenvolvimento no nosso planeta, né? E perpetuação também. Nós temos aqui, como as principais funções vitais essenciais para a vida desses animais, a gente vai trabalhar então com a questão da proteção aí, né? E a relação do tegumento. Nós temos a sustentação do esqueleto, né? O esqueleto, nós vamos ver que alguns animais possuem esqueleto interno, outro externo. A nutrição, né? A retirada dos alimentos aí pelo sistema digestório. O sistema de circulação, né, que leva então esses nutrientes para todas as partes do nosso organismo, inclusive também o oxigênio, que entra agora na questão aí da respiração, né, a troca gasosa. A gente vai ver que tem dois tipos de respiração, dois significados. O sistema de eliminação das excretas, né, no caso do ácido úrico, da amônia que é transformada aí, né, em ureia. E nós vamos ver que existe um processo de integração entre o nosso sistema nervoso e o hormonal aqui, tá? O que propicia então que todas essas funções vitais, todas essas funções vitais trabalhem em prol da manutenção da vida. Então vamos lá. Na proteção, que a gente vai ver que também que é chamado de tegumento, em nós seres humanos nós vamos trabalhar com a questão da pele. Então, nós vamos ver que ele está relacionado com o vestimento externo do corpo dos animais. Tá? Nós temos então esse órgão aí que é a nossa pele, que tem como principal função proteger contra o atrito produzido pelo próprio meio ambiente, né? Os desgastes, no caso a renovação celular, né? Que vai ocorrendo aí, basicamente cada 10 dias nós trocamos boa parte da nossa pele, nossas células da nossa pele. Também nos auxilia na proteção contra a penetração de micro-organismos. É por isso que esse tecido, as células são bem justapostas, bem coladinhas uma à outra. Tá? Nos animais de vida terrestre, auxilia na desidratação, aí no caso na camada da epiderme, né? Tanto em animais quanto vegetais também. E já nos animais aquáticos, a gente vai ver essa questão da absorção intensa aí, dos nutrientes que o circunda, tá? Aí nós temos aqui como representação a nossa pele aí, a pele humana. Notem que eu coloquei para vocês aí, Nós temos aqui, os poros, né? Nós temos aqui a primeira camada, que é a epiderme. Nós temos aqui, a derme. E aqui embaixo nós temos a hipoderme. Nota que ela é bem constituída de bastante gordura ali, tá? Nós temos aqui o pelo, né? Nós temos as glândulas sebáceas para eliminação aí de oleosidade da nossa pele, justamente para evitar o ressecamento e essa pele possa se abrir, deixando micro-organismos externos entrar no corpo. Nós temos aqui o nervo sensitivo, os vasos sanguíneos para a nutrição e aqui, o folículo piloso, né? Que é a assim chamada raiz do pelo. Tá? No nosso próximo slide, nós temos aí a sustentação, né? Que é dada então pelo nosso esqueleto. Tá? Nós vamos ver que essa sustentação ela tem como papel principal sustentar as partes moles do corpo, né? No caso, fazer a ligação ao músculo, né? A chamada carne, né? Auxilia também na proteção, porque protege as partes mais delicadas do corpo, exemplo, a caixa craniana, onde protege o crânio, né? A caixa torácica, onde protege o coração e o pulmão, e auxilia na locomoção, olha só, né? Onde então esses músculos se ligam aos ossos, né? Através ali dos tendões, que vai dar uma alavanca para auxiliar na movimentação, tá? Existem dois tipos de esqueletos, né? Os chamados exoesqueletos, que se formam na parte externa do corpo. Nós vamos ver que o principal exemplo desse exoesqueleto são os insetos, tá? Nós temos aí o endoesqueleto, que no caso forma
na parte interna do corpo. O grande exemplo somos nós, seres humanos, né? Eu coloquei aqui como exemplo até o cavalo, lá endoesqueleto, tá? Me desculpe pelo formato slide, mas quando eu boto para apresentação ele sempre tira esse oi, tá? Então eu botei aí, ó, o esqueleto interno do cavalo mamífero, tá? E o exoesqueleto de um inseto aí fazendo, tá? Essa troca também é chamada de equidise, tá? Justamente que é para auxiliar no crescimento. Nós temos aqui a nutrição, é a parte onde um organismo, né, ele consegue fazer a absorção de nutrientes pela célula, né, através do processo de digestão, que vai transformar essas moléculas maiores em moléculas menores, para que possam ser absorvidas pelo nosso organismo e então levadas para as mais várias partes e para o sistema circulatório, que a gente já vai falar sobre ele. Nesse processo aí, a gente vai trabalhar com duas principais formas. Nesse processo de digestão, vamos ver a intracelular, que acontece dentro da célula, né? É o que acontece com nós, por exemplo, tá? Vamos pegar o grande exemplo da glicose, ela é processada e anda para dentro da célula. Dentro da célula se encontram algumas organelas e ali é trabalhado para formar o ATP. E nós temos aí a extracelular, é o que acontece com os fungos, tá? Eles liberam partículas, essas partículas ao entrar em contato com o seu alimento, faz a quebra desse alimento, então lá pela zifa ele só suga o material necessário, né? Ou seja, é extracorpóreo aí. Nós temos aqui então as principais partes aí do corpo humano, tá? Relacionado ao sistema digestório. Nós temos aí o esôfago, onde ele vai levar o alimento direto ao estômago, né? Que vai para o intestino delgado e finaliza ali no intestino grosso. Depois dessa parte aí ele é liberado para fora do nosso organismo, tá? Nós temos agora o processo do sistema de circulação, né, que a sua principal função é o transporte de substâncias, que vão levar substâncias nutritivas e principalmente o oxigênio para as mais diversas regiões do nosso corpo, que são formadas por células, né, que formam os tecidos e os órgãos, tá? E é ele também que vai trazer as substâncias tóxicas, né, que vai ser eliminado, no caso, pelas excretas, que a gente vai ver ali, né, e o gás carbônico. Então, ele leva o oxigênio e traz o gás carbônico aí. E um fator principal também aí é a questão do transporte de hormônios no organismo, que vai ativar alguns órgãos e algumas funções especiais. Aí eu coloquei para vocês aí um corpo humano representado, onde a parte vermelha representa o sangue rico em oxigênio e o sangue azul ele pobre em oxigênio, né? O sangue arterial e o sangue venoso. No processo de respiração, a gente vai ver que ele possui alguns significados. Dentre eles, a gente vai trabalhar os dois principais aí, né? Que a respiração ela pode ser dada como respiração celular, ou também chamada de respiração interna, que ocorre na mitocôndria, que faz a degradação da glicose para então a produção de ATP, ou seja, de energia. E a parte da respiração, outro significado dela, relaciona-se às trocas gasosas, ou também chamada de respiração externa, que nada mais é do que o processo de absorver oxigênio e liberar gás carbônico aí. São as trocas entre o organismo e o meio em que vive, tá? Eu deixei em vermelho aí um ponto de observação, onde fala assim pra gente, ó, absorve o oxigênio e elimina o gás carbônico aí, tá? Temos aí, então um corpo humano fazendo essa representação aí pelo pulmão para fazer essa troca com o meio, aonde entra o gás oxigênio, como nós sabemos, e liberamos o gás carbônico aí. Processo de sucção do ar, inspiração, de eliminação do gás carbônico, expiração, tá? Já no processo de excreção, a gente vai ver que a principal função desse sistema é a eliminação de substâncias inúteis, ou seja, que podem prejudicar o nosso organismo de alguma forma, né, se tornar tóxicas, né? São resíduos de reações metabólicas, exemplo da própria proteína, que vira amônia, e essa amônia ela vira um ácido, né, o ácido úrico, e então a ureia também é eliminada para fora do nosso organismo. Está relacionado também com o processo de homeostase, tá? Que é a manutenção do meio interno do organismo, inclusive da temperatura também se inclui aí dentro. E a gente vai ver que nesse reino animal, igual no slide passado, né, que eu até trabalhei em relação lá das células flamas, para vocês que fazem essa função aí dos rins, eles têm os mais variados tipos de sistema excreto, né, dependendo da evolução do filo de cada espécie aí. Eu botei para vocês aí a representação então dos rins que fazem essa eliminação desses resíduos tóxicos
do nosso organismo aí, tá? Que é liberado pela micção, o famoso xixi, tá? E para finalizar, a gente tem o sistema de integração, onde nós temos aí dois sistemas trabalhando junto para que essas funções vitais possam ter sim um mecanismo atuador na vida do ser vivo, né? Eles funcionam de vários sistemas de forma integrada, né? A principal função dele é controlar as reações do organismo, ou seja, dos órgãos, através dessa integração, tá? Onde a gente vai ter o sistema endócrino, que relaciona-se à produção de hormônios que atuam em determinados órgãos com determinadas funções, tá? E no sistema nervoso, que controla as atividades de certos órgãos através de estímulos elétricos, tá? Igual, por exemplo, do coração, dos rins, ou seja, basicamente de todo o nosso organismo aí, tá? E nós temos aqui, para finalizar, nesse processo de integração, notem que existe uma escala bem mais avulsada, que nós conhecemos aí a relação que vai lá da organização biológica, que vai desde o átomo, que forma moléculas, que formam as organoides, que são chamadas organelas, que formam as células, tá? E essa célula, ela é a menor unidade viva existente. O conjunto dessas células forma então tecido. Esses tecidos se unem e formam os órgãos. Esses órgãos trabalham em uma determinada função em conjunto, formam o chamado sistema, e esse sistema forma então um organismo, ou também chamado de indivíduo, tá? Então notem que tem todo um processo de integração que vai lá desde o átomo, né, até a formação desse organismo aí. E tudo isso passa pelas funções vitais de manutenção da nossa vida, que é dada dentro dessas características citadas aí para vocês, tá? Um forte abraço e muito obrigado a todos.